Mas falando aqui do tema que você me submete, Diego, está certíssimo o ministro Alexandre de Moraes do ponto de vista técnico. Por quê? Porque o passaporte do presidente Jair Bolsonaro está apreendido como decorrência de uma medida cautelar, ou seja, numa medida cautelar penal, tendo em vista comportamentos anteriores que já preocupavam a justiça brasileira, como, por exemplo, o fato dele ter se abrigado em uma embaixada estrangeira de um país aliado de seu antigo governo, tudo isso fez com que o passaporte permanecesse apreendido. Ora, veja, apesar de investigado, ele é um ex-presidente da República. É natural que um Estado estrangeiro, o governo de um Estado estrangeiro aliado, queira convidá-lo para um ato solene de posse presidencial. Todavia, isso não pode se resumir a uma mera alegação do interessado em recuperar o passaporte para viajar. E isso deve ter o esteio de provas, Diego e professor Cosentino, o esteio das provas que sejam capazes de fundamentar a validade do convite feito e a necessidade da saída temporária dele do território nacional. Como você mesmo remarcou, Diego, aqui eu concluo, o e-mail encaminhado e apresentado pela defesa do ex-presidente, ele vem de um endereço eletrônico questionável, cuja origem não sabemos, de oficialidade absolutamente duvidosa, sem especificar momento da posse, momento da solenidade, hora e data. Então, o que o ministro Moraes está fazendo se divide em dois aspectos. O primeiro deles, ele exige tão somente prova. Ora, se o presidente foi realmente convidado pelo governo que vai se empossar nos Estados Unidos da América, ele apresente o convite, mas um convite válido. E segundo aspecto importante, Diego, depois disso, o ministro Alexandre de Moraes ainda vai remeter o processo ao Procurador-Geral da República, porque o Procurador-Geral da República, que é o titular da ação penal, ele terá que emitir um parecer para opinar. Esse parecer não será vinculante, mas para dizer se ele estará de acordo ou não com a possibilidade da saída temporária do presidente aos Estados Unidos, e com base nesse parecer é que o ministro Moraes vai decidir se concede ou não a oportunidade da saída do presidente da República. Diego, está tecnicamente corretíssimo o ministro Alexandre de Moraes. Professor Consentino, boa tarde, feliz ano novo para o senhor também, prazer falar contigo aqui pelo canal UOL. Professor, politicamente para o ex-presidente Bolsonaro é importante, né, estar presente numa posse como de Trump. E o Trump fez questão de convidar políticos mais alinhados à extrema-direita, né? Ao governo brasileiro, por exemplo, ele não fez um convite formal ao presidente da República, mas sim ao diplomata brasileiro que lá vive, né? Que lá conduz suas atividades. E me parece que houve convites a integrantes da extrema-direita em outras partes do mundo. Ainda não é sabido se esse convite feito, que foi entregue pelo filho do presidente, do ex-presidente, no caso, pelo Eduardo Bolsonaro, é de fato, né, um convite oficial, formal. De qualquer maneira, é algo que tem acontecido, né? Ele convidou políticos alinhados à extrema-direita para essa posse. Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, professor Gustavo. Um feliz ano novo. Um prazer estar aqui falando com vocês novamente. A todos os telespectadores da UOL News também. Bem, o que você me pergunta é, de fato, se há um alinhamento ali, se é importante para os dois personagens esse alinhamento. Sem dúvida nenhuma, nós estamos enxergando aí atos, para além do expediente jurídico que o professor Gustavo também expôs, trazem consigo também um componente jurídico, né? Esse componente, um componente político também. E esse componente político pode ser observado pelo viés da ideologia, sem dúvida nenhuma, tanto do ponto de vista do ex-presidente Jair Bolsonaro, que vai se valer desse convite, seja ele concedido ou não, ficando ele dentro da posse ou de fora, vai mobilizar sua rede social para dizer, olha, estamos aqui alinhados ao presidente novo dos Estados Unidos da América, um novo tempo para a direita, como, de fato, para Donald Trump também é importante essa fotografia aí, que traz líderes de várias localidades do mundo alinhados ao seu diapasão ideológico. O Trump está marcando aí não só uma posse protocolar, mas está se afirmando que vai fazer ali uma assinatura de mais de 100 decretos no primeiro dia,
para marcar posição fortemente contra a administração que o antecede, aí, a administração de Joe Biden. Então, ali é um casamento de conveniência muito importante. De um lado, Jair Bolsonaro buscando recuperar o seu prestígio e acenar para sua base aqui no Brasil, e de outro, Donald Trump também buscando reinaugurar aí um governo com uma pegada muito mais forte do ponto de vista ideológico, que talvez supere em grande medida aquele que ele praticou no primeiro mandato. Professor, e na tua avaliação, com a tua experiência, professor Gustavo Sampaio, o ministro Alexandre de Moraes vai liberar o passaporte para o ex-presidente Bolsonaro, se realmente tudo for comprovado? É claro que vai depender também do parecer da PGR. Qual o senhor acredita que pode ser esse parecer? A gente está aqui fazendo um trabalho de futurologia, claro, a gente não sabe o que vai acontecer, mas tendo como experiência, porque as investigações não começaram ontem, né? Elas já estão aí há algum tempo. Por exemplo, o ex-presidente Bolsonaro pediu para ir ao enterro e velório da mãe do presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto. Apesar de os dois estarem sendo investigados, eles não poderiam se comunicar. O Moraes abriu exceção, liberando o Bolsonaro a ir a esse velório, por exemplo. O Bolsonaro acabou não indo, né? Mas ele pleiteou a ida. E depois ele disse que iria tentar ir ao enterro. Confesso que essa informação aqui não tenho de cabeça se ele foi ou não. Mas houve a liberação. O que o senhor acredita que pode acontecer, né, diante desse pedido? Como disse você muito bem, Diego, é um pouco inseguro afirmar, mas eu tenho a impressão que o ministro Alexandre de Moraes, se o parecer do Procurador-Geral da República for pela negativa da concessão, que o ministro não vai autorizar essa saída, porque, embora tenhamos tido aqui uma excelentíssima explicação do professor Consentino em relação à questão da necessidade do próprio presidente Donald Trump e seu matiz ideológico de agregar as forças que lhe são convergentes de presidentes, primeiros ministros e ex-presidentes do mundo inteiro para apoiar esse viés ideológico de direita marcante que ele tem. Por outro lado, a decisão do Supremo Tribunal Federal, na lavra do ministro Alexandre de Moraes, Diego, há de ser uma decisão técnico-processual e não uma decisão política. Se ele negar, não é porque não quer que o presidente vá ao encontro, que o ex-presidente Bolsonaro vá ao encontro do presidente Donald Trump. É porque, se for para negar, isto significará dizer que haverá risco de o ex-presidente Bolsonaro escapar à autoridade da jurisdição brasileira. Ele já deu alguns sinais nesse sentido quando, tempos atrás, ele se abrigou na Embaixada da Hungria, porque o presidente de lá é seu aliado ideológico. Mas na Embaixada da Hungria, se ele saísse, ele estaria em território brasileiro. Agora, se ele vai para os Estados Unidos da América e não volta, Diego, como é que a autoridade da jurisdição brasileira ia garantir a efetividade de uma sentença condenatória, acaso lá na frente, no futuro, venha uma sentença condenatória por crimes contra o Estado Democrático de Direito? Então, por conta desses sinais exteriores emitidos de risco de comprometimento da autoridade da nossa jurisdição nacional, é que é bem provável que o ministro Alexandre de Moraes negue essa autorização de saída do país para comparecer à solenidade de posse do presidente Trump. Mas, como você disse bem, Diego, temos que aguardar para conferir. A legislação, a Constituição, o Código Penal diz o que em relação a esses casos, professor? O que precisa ser analisado, por exemplo? Um perigo de que a pessoa fuja é uma das possibilidades? Neste caso especificamente, o risco é que a pessoa não volte para o país e escape à nossa jurisdição. É preciso notar o seguinte: o presidente Jair Bolsonaro ainda não foi sequer formalmente acusado pelo Ministério Público Federal. Não houve ainda uma denúncia contra ele, que é a peça inicial da ação penal pública, mas ele já foi indiciado num relatório de mais de 800 páginas feito pela Polícia Federal por crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, por crime de golpe de Estado tentado e por crime de organização criminosa. O que significa dizer que, se houver o processamento, que certamente haverá daqui a pouco, nós estaremos no aguardo de duas hipóteses, ou uma sentença condenatória ou uma sentença pela absolvição. Enquanto isso não ocorre, o Brasil tem que garantir a autoridade de sua jurisdição. Se o presidente se abriga num país de um governante aliado seu
e esse governante lhe dá guarida, o Brasil não conseguirá mais recuperar aquele indiciado ou possível denunciado pelo Ministério Público. Então, com base nisso, é que talvez o ministro Alexandre de Moraes negue a autorização de saída, mesmo que se trate de um ex-presidente da República, que tem uma relação muito estreita com o governo americano que vai se empossar agora, mesmo que isso tenha uma oficialidade comprovada, com base, como você citou, no artigo 236 do Código de Processo Penal. Ainda assim, acho que é bem maior a possibilidade de o ministro Moraes negar autorização do que de concedê-la. Para a gente encerrar com o senhor, professor Gustavo, e continuar aqui com o professor Consentino, te pergunto se isso pode ser utilizado pela defesa do ex-presidente como uma espécie de perseguição, que é o discurso que vem sendo falado, né? Até a gente tem visto com o Trump sendo eleito, essas mudanças nas redes sociais. Nessa semana o Zuckerberg falou sobre cortes, como é que ele foi a palavra que ele usou? Cortes como se fossem não oficiais, né, clandestinas, alguma coisa nesse sentido assim, fazendo uma clara referência, né, às decisões aqui na América Latina, sobretudo no Brasil, né, que já houve a suspensão do X e coisas parecidas. Tudo coaduna para esse discurso de perseguição, né? E aí eu acredito que as decisões do Moraes, por mais que sejam técnicas e por mais que possam ser técnicas, né, embasadas juridicamente, ele avalia também a política nisso, na hora de decidir? Eu acredito, Diego, firmemente que não. Eu acredito num outro aspecto, que se o ministro Moraes negar a autorização de saída, que isso vai ser manejado nas redes sociais firmemente como demonstração de uma perseguição, uma suposta perseguição política da estatalidade brasileira, da jurisdição brasileira, bem, quanto a isso eu não tenho dúvida, que provavelmente isso poderá até ecoar no aspecto internacional dessas redes sociais, eu não tenho dúvida. Agora, a decisão do Supremo Tribunal Federal haverá de ser uma decisão baseada em fundamentos técnico-dogmáticos, até porque o Poder Judiciário não pode ser um poder político de escolha. Ele é até um poder político, mas de interpretação, entende? Não um poder político de escolha. Então, veja, se houver uma negativa por parte do ministro Alexandre de Moraes, sufragada por seus colegas do colegiado, eu entendo que essa negativa se baseará no risco de escapar à jurisdição do Brasil, o que seria contrário, portanto, à preservação da nossa própria soberania. Acho que dessa vez nós teremos uma decisão técnica, tanto se ela for concessória da saída do presidente, quanto se ela for pela negativa, mas no plano das redes sociais e no plano político, estejamos preparados, Diego, muita coisa virá por aí e certamente o que for decidido terá sido usado politicamente pelos grupos de interesse, sobretudo pelos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Com toda certeza.